nos livra desta ira. O sangue do Cordeiro nos livra de sermos feridos com a terra e nos dá a vida eterna. Obrigado por tão grande salvação, porque hoje as nossas mentes e os nossos corações se voltam para aquele dia no Egito, quando tudo começou. Em nome de Jesus. Amém. Foi um judeu alemão chamado Abraham Yosef que disse que quem quer ter futuro no futuro é preciso ter passado no presente. Para que passado? Para poder ter futuro. Os que não se lembram do passado no presente estão condenados a não ter futuro. E parece que essa é uma verdade. Porque cada vez que um povo, uma geração, esquece do seu passado e esquece de aprender com este passado, ele se condena a não ter futuro. Quantos homens, mulheres, neste mundo, aqui hoje, não estão condenados a um futuro insólito, solitário, doloroso, porque não aprenderam a lição do passado. Essa era a grande preocupação de Deus. O medo de Deus, a preocupação de Deus com o seu povo, era que o povo não esquecesse de quem ele era, em primeiro lugar, e do que ele tinha feito, e de que, por assim não esquecer, o povo caminharia de forma diferente, e o povo glorificaria seu nome até o final dos tempos, e o povo garantiria para si assim um futuro. É por isso que antes de salvar, antes de fazer os grandes milagres que fez no deserto, a começar no Mar Vermelho, ele resolve instituir um memorial. Algo que podia passar de geração para geração sem ser gasto. Porque gestos como esses que vocês estão vendo aqui hoje, danças como estas, podem passar de pais para filhos e netos, e bisnetos e tataranetos, e podem transmitir às gerações as verdades que estão em cada gesto, as verdades que estão em cada fruto, em cada uva. Aquilo que palavras não podem transmitir, aquilo que palavras não podem transmitir porque caem com o tempo, porque mudam com o tempo, aquilo que a história por si só, que os livros não podem transmitir, os gestos comunicam, as celebrações comunicam, as festas comunicam. E Deus estabeleceu festas para comunicar. O que vocês estão vendo hoje é uma festa, e essa festa é uma forma de comunicação, de passar para outras gerações uma memória. É por isso que o povo judeu é a única civilização da antiguidade que ainda hoje celebra as mesmas festas, com os mesmos ritos, falando a mesma língua. Todas as civilizações da antiguidade se mesclaram, se caldearam, se perderam, se fundiram em novas, mas não o povo judeu. Porque os memoriais transmitem as verdades. Um povo que sem dúvida foi o povo mais perseguido da história. O povo
povo que foi o povo mais incompreendido da história, o povo que foi mais pisado na história, o povo que foi mais humilhado na história, é paradoxalmente o único povo que sobreviveu à história. Porque Deus era com eles, porque Deus é com eles, e porque eles não esqueceram deste Deus. E conquanto passassem por holocaustos terríveis, a Páscoa os lembrava: o Senhor é bom, o Senhor é o nosso Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus. Todas as vezes que um judeu toma um vinho na Páscoa, todas as vezes que um judeu acende a vela no Shabat, todas as vezes que um judeu come o ovo, come a erva amarga, come a água salgada, a mente dele, o espírito dele recebe uma mensagem: Deus está contigo. Eu estava lendo as histórias dos guetos de Varsóvia na Segunda Guerra Mundial, e nos guetos de Varsóvia os alemães começaram a rarear o pão, o vinho que davam para os judeus, e eles não podiam mais fazer as Páscoas. Então eles começaram a fazer a Páscoa com miolo de pão e água, mas faziam a Páscoa. Ah, meu Deus, por que essa insistência? Porque eles sabem que não teriam futuro se não se lembrassem do passado, se não vivessem pelo passado. Porque o passado trazia com ele a memória que eternizaria as suas gerações. Há 2000 anos atrás, Jesus Cristo de Nazaré repetiu essa cena que nós estamos vendo hoje aqui com os seus 12 discípulos. E na mesa tinha os mesmos ingredientes que nós temos hoje e nós vamos comer hoje. E ele disse: fazei isto em memória de mim. Algumas pessoas dizem assim, eu já ouvi alguns teólogos dizerem, que me perdoem a ausência, o povo judeu precisava daquelas festas, daqueles ritos, porque eles não tinham o Espírito Santo. Mas nós que temos o Espírito Santo, nós não precisamos disso. Ora, então por que Jesus mandou celebrar a ceia em memória de mim aos discípulos no Novo Testamento? Por que a igreja primitiva, depois de Pentecostes, se reunia desse mesmo jeito aqui e comia estas mesmas coisas em memória de Jesus? Porque a descrição dessa ceia não está apenas em Êxodo, mas está em 1 Coríntios, depois do Espírito Santo, depois de Pentecostes. Porque nós também precisamos nos lembrar do que Deus tem feito por nós. Grande mal da geração cristã atual é porque ela relega o seu passado, porque ela não sabe mais agradecer ao que Deus fez a semana passada. Quantos de vocês aqui vieram aqui hoje com um coração grato pelo que Deus fez a semana passada? Quantos? Pode dizer: obrigado, Jesus, por aquilo que você fez ontem. Poucos. Mas Deus fez para todos. E por que só alguns se lembram? Obrigado, Jesus, porque eu estou vivo. Aleluia! O Senhor me manteve. Obrigado, Senhor, pela minha família, pelos meus filhos, porque eu tenho tido posteridade. Obrigado, Senhor. Nós precisamos nos lembrar do Senhor. E a chave do milagre na vida está na gratidão. É por isso que Jesus tomou o vinho e o pão e tem dado graças. Quando ele foi multiplicar os pães, 5 pães e 2 peixes para mais de 5.000 homens, a Bíblia diz que ele tomou o pão e tem dado graças. É
por isso que Deus abomina a murmuração. Odeia quem reclama. Odeia com a palavra hebraica. Eu odeio de todo o meu ser o que abre a boca para fazer a minha obra com muxoxo, com murmuração, com coração pesado, reclamando dos outros, reclamando que falta isso, que falta aquilo. Deus odeia isso. Não é que Ele odeia você, Ele odeia o pecado. Um dos pecados mais odiosos é a falta de lembrança do que Deus tem feito por nós. Daí insistiu o memorial. Daí que Ele instituiu a Páscoa como um memorial. Daí que hoje todos nós temos que sair daqui dizendo: obrigado, Senhor, porque hoje eu estou lembrado do que Tu fizeste por mim. Não foi me dar um carro novo, não foi me dar mais dinheiro, não foi me fazer um grande advogado, um grande médico, não foi encher meu consultório, não foi encher minha loja, foi ter me salvado de mim mesmo, foi ter me salvado do poder do pecado, foi ter me dado a vida eterna, quando eu não merecia nem sequer um centímetro dela. Tu me desses toda ela. Às vezes a gente esquece de agradecer a grande coisa e se pega as pequenas coisas. É como um filho que chega para o pai e diz: eu não gosto mais do Senhor, não quero mais porque o Senhor não me deu meu carrinho de bombeiro. E o pai diz: mas eu te dei uma casa, te dei uma cama, te dei saúde, te dei um colégio, te dei uma educação, te dei vida, te dei remédio, na hora que você precisou estar do seu lado, te dei tudo. E você não quer mais nada por causa do carro de bombeiro. Quantos deixam de vir à igreja do Senhor? Quantos deixam de servir o Senhor? Quantos esquecem do Senhor por causa do carro de bombeiro? Deus diz: fazer isto, Moisés, para que essa festa fique na memória do povo. Este dia vos será por memorial e por estatuto perpétuo. Estatuto perpétuo, lei para sempre. E Jesus não veio revogar a lei, Ele veio cumprir. Por isso que Ele realizou assim. Jesus não revogou a lei, porque a palavra de Deus pela qual Jesus veio zelar, a qual Jesus é a encarnação, Ele diz: esta é um estatuto perpétuo, celebrareis por estatuto perpétuo, para sempre, para sempre. Gente, palavras, gestos, circunstâncias, parábolas, metáforas, como vamos buscar no termino, são formas de Deus se comunicar conosco. E nas festas de Israel está o plano de Deus, o plano redentor de Deus para a humanidade. Deus usa uma realidade histórico-cultural e empresta essa realidade histórico-cultural um sentido espiritual para comunicar a nós, a nossa psique, ao nosso espírito, algo sem o qual nós não conseguimos ser felizes nem viver. Analisando as festas de Israel, você chega a essa conclusão de que há muito mais nas festas do que nós imaginamos. Eu pedi para distribuírem aí algum esboço das festas do Senhor na Bíblia, entre as mesas. Quantas festas a Bíblia tem? 7 festas. Tudo começa na Páscoa e termina no tabernáculo. A cada época da colheita agrícola havia uma festa. Tudo começa no mês de Nissan. Como vocês viram, foi Deus quem mandou, que Deus quem fez esse calendário, não foi Gregório nem o Papa, foi Deus. Este será o vosso primeiro mês. Se a igreja tivesse sido obedecida, se a igreja tivesse obedecido o Senhor, este mês de abril seria o janeiro. Mas a igreja se paganizou, adorando ao Deus Sol, e fez o calendário de acordo com o Sol. Mas a Bíblia diz que este deveria ser o primeiro mês. Hoje nós deveríamos estar
comemorando o 1º de janeiro. Era a época da colheita da agrícola da cevada, mês de Nissan, 14º dia, Páscoa. Qual é a aplicação disso na vida de Jesus, na sua crucificação? Porque a Bíblia diz que Jesus foi crucificado na Páscoa. João 12:1 diz: 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitaram dentre os mortos. 6 dias antes da Páscoa. Se a Páscoa era no 14º, ele foi no 9º dia. João 12:12 diz o seguinte: no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém. Quer dizer, qual foi o dia que Jesus foi para Jerusalém? O 10º dia. 5 dias antes da Páscoa. Por que 5 dias antes da Páscoa? Porque vocês leram comigo que Deus disse ao povo de Israel, 5 dias antes do dia 14, pegue o cordeiro, sem macho, sem mácula, de 1 ano, e observe esse cordeiro. Passe 5 dias vendo se ele tem algum defeito, vendo se ele tem alguma mácula, vendo se ele é sacrifício perfeito para mim. E o judeu pegava o sacrifício no 10º dia, observava o cordeiro, e se o cordeiro era sem mácula, então no 14º ele sacrificava, porque Deus não quer sacrifício imperfeito. Deus não é Deus de esmolas, não é Deus de resto, de sacrifício perfeito. Uns 5 dias para ver se o animal estava bem. E Jesus sabe disso. O Espírito que o guiava tinha consciência de que ele era o cumprimento do Cordeiro Pascal, de que ele era o Cordeiro de Deus. E ele tinha que ser sacrificado na Páscoa e precisava passar 5 dias em Jerusalém, sendo provado, sendo observado, se não existia nele algum pecado, alguma mácula. É por isso que Mateus 21:23 diz o seguinte, naqueles dias, relatando o mesmo fato: tendo Jesus chegado ao templo, estava já ensinando, acercaram-se deles os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade faz essas coisas? E quem te deu esta autoridade? É o teste das máculas. Você tem autoridade para isso? Quem foi que te deu essa autoridade? Quem é você? Você é um homem pecador como nós? E quando Jesus é crucificado, João 19:31 diz assim: então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Porque Jesus fora crucificado às 9 horas, eram 3 horas da tarde e não tinha morrido ainda. E uma forma de matar quem estava na cruz era quebrar as pernas, porque a pessoa crucificada, ela morre de asfixia, mas aí quando ela tem forças na perna, ela faz, continua vivo. Então se você quebra as pernas, ele não tem como tomar o ar e morre logo. Então ele disse: mata logo as pernas dele. E foram e mataram do primeiro ladrão que estava ao lado, e mataram do segundo. Mas o verso 33 diz: chegamos porém a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. O que é que o livro de Êxodo diz sobre o Cordeiro da Páscoa? Macho, sem defeito, não lhe quebrem as pernas. Jesus cumpre em si tudo aquilo que está profetizado sobre o Cordeiro Pascal. Só que os cordeiros apenas cobriam o pecado. Jesus tirou o pecado do mundo. Havia 3 grandes festas em Israel: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Entre elas, mais 4 pequenas festas, para se cumprir todo o calendário agrícola de todo o ano. Agora a Páscoa, a primeira delas, quando eles matavam o cordeiro. E onde eles mataram o cordeiro?
Não foi nas casas, a Bíblia diz que foi no ajuntamento da congregação. Eles mataram o cordeiro juntos, matavam os cordeiros. Para você ter uma ideia, no tempo da Páscoa, na época de Jesus, os comentaristas dizem que eram mortos 256.900 cordeiros só naquele dia, de acordo com o número das famílias. E ali no Egito eles mataram o cordeiro, pegavam o sangue do cordeiro, botavam nos umbrais das portas, nas vergas da porta. E onde é que fica o umbral e verga de porta? Lá de fora. E entravam em casa, cingidos com a espada, e comiam o cordeiro. Era assim o procedimento da primeira Páscoa. O que isso quer dizer? Escravos rejeitados, homens indignos aos olhos do mundo, homens que Faraó rejeitava, homens que ninguém mais queria ter contato com eles, eram apenas escravos, eram piores que objetos, eram tratados como animais. Gente de quem Faraó e todo o seu Egito apenas precisava como força para construir suas pirâmides. Eles agora têm a atenção e os olhos do Deus de Israel. Eles agora têm a atenção e os olhos do único Deus dos céus e da terra. É por isso que a Páscoa começa na colheita da cevada, porque a cevada é o pão dos pobres. Os ricos faziam pão de trigo, mas naquele tempo o pobre comia pão de cevada. E Deus diz: eu vou começar pelos pobres, eu vou começar pelos indignos, eu vou começar por aqueles que o mundo considera indigno, aqueles que o mundo rejeita, aqueles que ninguém dá atenção. São esses que eu vou salvar. E se chama um homem chamado Moisés para libertar esse povo. Moisés cumpre o que Deus manda, mata o cordeiro, e as pessoas e as famílias entram para dentro de casa. Ora, quem está dentro de casa não consegue ver o sangue do cordeiro, porque o sangue do cordeiro está nos umbrais das portas, do lado de fora. E se Deus mandou você entrar em casa para comer o cordeiro, você não vê o que está do lado de fora. Você não vê, mas o espírito de morte via. Mas Deus via. Tanto quando a morte passava na frente da casa deles, ela via o sangue e daí não tocava. Isso é um prenúncio da fé em Cristo. Você não conseguimos ver o sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus está sobre mim, mas eu não vejo. Olhe para você, cadê o sangue? Você não vê, mas o espírito de morte vê. Mas os demônios veem, mas Deus vê. Mas os anjos veem. O sangue do Cordeiro está sobre você, embora você não veja, embora muitas vezes você não sinta, embora você desconfie, embora você ache que isso não vai dar certo mesmo. Mas quando a praga dos primogênitos passou, não atingiu nenhum dos primogênitos do povo judeu. Atingiu o Faraó e todo o seu poder, todo o seu dinheiro, tudo que ele tinha, destruído. Tudo que ele tinha para salvar seu filho não foi bastante. Mas os filhos dos judeus, nenhum deles foi atingido. Por último, naquela Páscoa, a última ordem de Deus foi: comei tudo, não deixai nada. Matem o cordeiro, peguem a carne, encham-se de cordeiro, comam tudo. A viagem vai ser longa, vocês precisam se preparar. Ele diz: claro, foi por isso que ele mandou comer tudo, porque a viagem era longa. Tem que comer. E por que ele mandou queimar o resto? Porque a Bíblia diz que ele mandou comer tudo, e o que sobrou, disse: queimá-lo-eis. Você atenção nisso? Por quê? Por que Deus diz: coma tudo e o que sobrar queime? Não dê a ninguém, queime. Ali estava profeticamente simbolizado algo tremendo.
de que quando o Cordeiro de Deus vem para nós, quando o Cordeiro de Deus é ingerido sobre as nossas vidas, ou a gente usa tudo que Ele tem para nos dar, ou o que sobra pode ser profanado pelo mundo. Os comentaristas dizem que Deus mandou queimar porque aquela carne tinha só um propósito, aquela carne tinha só um destino: fortalecer o povo de Deus e livrá-lo da morte. Se eles deixassem ali, certamente soldados egípcios do outro dia iam usar aquela carne para outro fim. Se eles deixassem ali no outro dia os abutres, os urubus, poderiam usar a carne para outro fim. Porque o povo de Deus não usou tudo que Deus mandou usar. Hoje está acontecendo a mesma coisa, porque o povo de Deus não usa tudo que Deus manda você usar. Porque você precisa de Cristo e mais isso, Cristo e mais aquilo, e a suficiência de Cristo não é mais observada entre nós, e nós não usamos todos os dons, e todo o poder, e toda a força, e tudo que Deus tem para a sua igreja. E porque não usamos os abutres, estamos usando o nome de Jesus. E porque não usamos, o mundo está usando o nome de Jesus para lutar em música profana. E porque não usamos, as pessoas pegam o nome de Jesus e usam, sabe para quê? Para contar piada com o nome de Jesus. Quem aqui nunca ouviu uma piada com o nome santo de Jesus? Com o nome santo de Deus. Ai daquele que usar o meu nome em vão. Não usa. E ri, muitas vezes você ri com o nome de Deus. Quem não usa o que Deus dá, está cometendo o pecado de deixar tudo para ser profanado pelo mundo, pelos abutres da terra, porque não usam o que Deus dá. Quantos aqui têm dons, potencial, força, não usam? Não usa o que Deus te dá, e aí o mundo vai usar, e aí o diabo usa, e aí os abutres usam, e o nome de Deus é falado em vão, é proclamado em vão. Por isso Jesus diz, quando comerdes, coma tudo, no outro dia de manhã, e queima o resto, para que não fique mais nada, para que não haja no Egito nenhum pedaço teu, para que não haja no Egito nada que teve contato com a tua boca, para que não haja no Egito nada que fez parte da tua libertação, nada que fez parte do milagre que eu fiz. Não, larga tudo, queima tudo, não deixa nada no Egito. Vocês agora serão o meu povo, o povo santo, e quem vai manter vocês sou eu, e não Faraó. Então esquece de tudo, engole esse cordeiro, viva por ele a partir de agora, e tudo mais vos será acrescentado, e tudo mais vos será acrescentado. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Qual é o papel que o Cordeiro de Deus tem na sua vida? Qual é o papel que a Páscoa de Deus tem na sua vida? O apóstolo Paulo, quando escrevia aos Coríntios, ele dizia uma frase que nós precisamos nos lembrar, 1 Coríntios 5:7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Cristo é a nossa Páscoa, a passagem da morte para a vida. Vamos fazer uma oração? Fique de pé comigo agora. E antes que nós na mesa comer, com raiva no coração, com ira, com maquinações, com desconfianças, com impureza, com inimizades, com críticas, com murmurações. Cuidado, porque você está comendo juízo para si próprio. Vai morrer cedo. Herodes Agripa I, um dia foi comer e recebeu a glória que era de Deus. E a Bíblia diz que o anjo feriu e ali mesmo ele morreu.
os vermes o comeram. Quantos males a comida traz para quem come sem discernir o que come, sem discernir o corpo, sem saber e sem dar graças a Deus pelo que come, sem estar alegre e fazer do alimento uma celebração, celebrar a Deus porque Ele nos deu o prazer de podermos nos alimentar com alegria. Deus podia ter nos feito como os animais. O animal, se ele comeu a cordeiro assado, a ela amarga, para ele é a mesma coisa. Pode ser que um tem um gosto diferente do outro, mas o sentido é o mesmo. O significado, nossa, comida não tem significado? Tem. No reino de Deus, comida tem significado. Cada pão, cada feijão, cada arroz, cada carne é a encarnação da graça de Deus na tua mesa e na tua vida. Você come hoje, amanhã, depois, é porque Deus te deu primeiro fome para comer. Porque quantos homens bilionários estão nessa hora loucos para comer, mas não podem comer. Tem dinheiro para comer e não podem comer. E quantos miseráveis estão morrendo de fome e não têm o que comer. E a você Deus deu fome e dinheiro para comer. Por isso que agradeça a Deus agora, tendo dado graças. Então, antes que eu dê graça por vocês, que não seja esse apenas um ato litúrgico, ritualístico, mas que seja uma expressão do coração, da sincero: Senhor, eu sou grato pelo que eu tenho. Sou grato pelo que eu como agora. Eu sou grato pelo que eu sou. Obrigado, Jesus, porque o que eu sou já é bastante. O que tu me deres é gordura. O que me deres a mais, louvado seja o teu nome. Mas se tu não me deres nada até o fim da minha vida, eu vou continuar grato do mesmo jeito. Ainda que a figueira não floresça, que não haja vide no campo, ainda que não haja boi nos currais, diz Abacuque, ainda assim eu louvarei o teu nome. Ainda assim eu darei graças ao teu nome. E direi: que Deus bom, que Deus misericordioso, como tu és bom. Oh, Shema Israel, oh Israel, o Senhor é bom. Apesar dos holocaustos, apesar das matanças, apesar das dores, dos filhos perdidos, das filhas perdidas, Shema Israel.